Boa noite a todos. Nesta hora, sim, vamos na nossa leitura do nosso maná de 3 de outubro, em que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 18, em que o tema diz assim: Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. É um pensamento comum, mas ele é doce como néctar, como o coração cansado. Jesus foi tentado como eu sou. Você já ouviu essa verdade muitas vezes, mas já a compreendeu? Ele foi tentado nos mesmíssimos pecados em que nós caímos. Não dissoe-se Jesus de nossa humanidade comum. Se você está preso em um quarto escuro, Jesus aí esteve antes. Você está travando uma luta acirrada, mas Jesus esteve frente a frente com o mesmo inimigo. Tenhamos bom ânimo. Cristo carregou nossos fardos antes de nós e os passos manchados de sangue do Rei da Glória podem ser vistos pela estrada pela qual passamos nessa hora. Há ainda algo mais doce. Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Minha alma, não há necessidade de pecar, pois Jesus foi homem, e se um homem suportou estas tentações e não pecou, então é seu poder. Seus membros também podem deixar de pecar. Alguns iniciantes na vida espiritual acreditam que não podem ser tentados sem que caiam no pecado, mas se enganam. Não há pecado algum em ser tentado, mas há pecado em ceder à tentação. Aqui está o consolo para os violentamente tentados, ainda mais para encorajá-los se refletirem no fato de que o Senhor Jesus, ainda que tentado, triunfou gloriosamente, assim como ele venceu. Certamente vencerão os seus seguidores, pois Jesus é o homem representante do seu povo, o cabeça, triunfou e os membros compartilham dessa vitória. Medos são desnecessários, pois Cristo está conosco, munido para nossa defesa. Nosso lugar de segurança é o colo do Salvador. Talvez sejamos tentados agora, para que isso nos aproxime dele. Abençoado é o vento que nos sopra para o ancoradouro do amor de nosso Salvador. Venturosas feridas são as que nos fazem buscar o amado médico. Vocês, quando tentados, venham ao seu Salvador, que foi tentado, pois ele pode ser tocado com compaixão por nossas enfermidades e socorrer todo aquele que é provado e tentado. Amados, somos provados e tentados. Somos provados pelo seguinte: quando nós, assim, por sua vez, que nós somos provados por Deus, Ele requer de nós, como posso dizer assim a vocês, é uma provação na qual venhamos a passar no teste de Deus. Eu separei aqui uma reflexão assim, na qual eu entendi como vencer as tentações, a proposta, as propostas do inimigo. Muito importante discernir a diferença entre provação e tentação. Então, somos provados por Deus com o intuito de nos fazer crescer em determinada área de nossas vidas.
E está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, em que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus ele não traz provações a gente não possa suportar, entendeu? Então a gente chega a um ponto de que viemos a passar por algo que nós viemos a saber suportar até para o nosso crescimento espiritual, né? Que muitas das vezes é na dor, é no sofrimento que buscamos mais o Senhor. E outra aqui, a tentação vem sobre nós. Se não vigiarmos, devemos ser vigilantes a todo instante, porque o diabo fica ao nosso derredor, ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse versículo está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Então, o diabo ele não está brincando, meus irmãos. Ele fica o tempo todo ali, ó, rugindo como um leão, ao nosso redor, bramando, fazendo de tudo com que nós venhamos a cair, que nós venhamos a pecar. Então, se nós não tivermos alicerçado em Cristo, se nós não tivermos fortes, firmes, buscando a presença do Senhor, termina que muitas pessoas eles caem. Por quê? Por estarem fracos. Para que nós venhamos a sermos fortes, precisamos buscar em Deus essa força. Essa força vem como? A partir do momento que a gente lê a Bíblia, a gente passa a conhecer mais de Deus, a gente combate o inimigo com as palavras de Deus. E a palavra de Deus também diz aqui, em Tiago capítulo 4, verso 7, a Bíblia nos ensina: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como é que o diabo ele vai fugir de nós? Quando passarmos a sujeitarmos a Deus, a reconhecer Deus no nosso coração, na nossa vida, reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas, passar a aprender mais de Deus, a buscar, a conhecer mais de Deus, a Bíblia, porque a palavra de Deus fechada é um livro comum, mas ela aberta, é Deus falando conosco. Então, precisamos desse conhecimento para que nós venhamos a combater este mal. Então, vamos aprender mais de Deus, que neste dia, assim, nesta noite, a reflexão é que nós venhamos a fugir da aparência do mal, que o diabo ele não está de brincadeira. Vamos fugir da aparência do mal, vamos buscar mais de Deus, a presença de Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos ajude nessa jornada com Cristo, para que Ele traga a nós a revelação da palavra de Deus, que quando viemos a ler, nós viemos a entender como Deus quer que a gente entenda, amém? Que Deus assim abençoe a todos e uma boa noite, amém? Eu amo todos vocês em Cristo Jesus, seja amigos, amigas, irmãos. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Somos um corpo em Cristo, amém? Que Deus abençoe a nós todos.